Eu quero ler um texto que está no livro de Josué, capítulo de número 14. Eu gostaria de repartir um pouco hoje do que eu tenho recebido com a leitura desse livro. Josué, capítulo 14, nós vamos ler dos versos 6 até o verso de número 15. Amém? Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Eu gostaria hoje de falar sobre Calebe, e o tema da mensagem de hoje é Calebe, um homem de fé e de coragem. Calebe, um homem de fé e de coragem. E eu queria, queridos, falar sobre essas duas marcas que precisam estar na vida de todo aquele que anda com Jesus, de todo aquele que professa a sua fé em Jesus Cristo. Estas duas marcas, que é a fé, que são a fé e a coragem. Esse é o Espírito de Jesus, essa é uma característica de todo cristão que anda com Jesus, que ama com Jesus. Essa é uma marca que tem que estar sobre a vida do povo de Deus, a fé e a coragem. Porque fé e coragem andam juntos. Você não consegue dar passos de fé se você também não for uma pessoa corajosa. Um desses homens da Bíblia que reúne essas características é o Calebe, um homem cheio de fé, um homem corajoso, e ele é um desses personagens, uma dessas personagens da Bíblia que são muito inspiradoras. A vida dessa personagem, nos inspira muito na palavra de Deus. E o livro de Josué, deixa eu falar um pouco sobre o livro de Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Moisés morre lá em Deuteronômio e Josué é aquele que é desafiado a assumir a liderança no lugar de Moisés. E é ele então que vai liderar os israelitas na entrada de Canaã e nesse todo o processo de transição entre a saída do deserto e o estabelecimento nas terras em que eles estavam conquistando, nas terras em que eles estavam recebendo da parte de Deus. Esse é um tempo para Israel de expansão, de conquistas e um tempo de expansão
na vida do povo de Israel? Eles estão chegando na terra. Para você que lê o livro de Josué, vai perceber que eles estão chegando na terra, que eles estão tendo várias guerras, tomando aquelas terras que Deus havia lhes dado como herança. Você vai lembrar das muralhas de Jericó, tem tantas outras batalhas que o povo de Israel trava ali. Então essa é uma fase de estabelecimento na terra e de conquistar a região que Deus já havia dado a eles. E Caleb, ele tem uma importância muito grande nesse processo todo. Para quem conhece um pouco a história, lá em Números capítulo 13, Moisés manda 12 espiões para a terra de Canaã. E um deles é Caleb, junto com Josué e mais 10. Então, Josué e Caleb são esses espiões que vão visitar a terra e conhecer a terra que Deus tinha dado a eles. Você deve estar lembrado que depois de 40 dias, esses 12 espiões voltam. E vocês lembram o que aconteceu lá? 10 espiões voltam amargurados, dizendo, de fato, a terra é muito boa. Tem leite, tem mel, a terra é muito próspera, mas tem gigantes, as cidades têm muralhas enormes, são cidades fortificadas, e logo então é impossível entrar naquele lugar, não dá. 2 deles estavam com uma promessa de Deus em mente, dizendo, não, o Senhor nos prometeu aquela terra. De fato, a terra tem muitas dificuldades, mas o Senhor já nos deu a terra. Então a gente pode vencer, nós podemos entrar lá, a terra é nossa, Deus já nos deu. E o texto vai dizer, então, que Deus ele se revolta com aquela geração, e aquela geração acaba não entrando na terra que o Senhor havia prometido. Daquela geração, Josué e Caleb, por conta da fé e da fidelidade a Deus, eles herdam a terra que Deus lhes havia dado. Quando a gente para pensar, queridos, era impossível mesmo entrar naquela terra. Não era possível Israel entrar. Israel não era um povo assim tão experiente em guerras. Haviam gigantes, as muralhas eram fortes, o povo era grande daquela terra. E de fato, agora, uma coisa que a gente precisa pensar para a vida da gente é que se fosse possível, não seria fé. Se fosse possível entrar lá, humanamente falando, não precisaria de fé, não precisaria de uma palavra de Deus, não precisaria de uma promessa de Deus, talvez não precisasse nem de Deus. Então não precisaria de fé para travar aquela batalha. Fé, gente, para fazer o possível, todo mundo tem. Vocês concordam comigo? Fé para o possível, todos nós temos. O que a gente precisa é de fé para fazer o impossível. O que a gente precisa de fé é para derrubar gigantes. A gente precisa de fé para entrar em cidades fortificadas. A gente precisa de fé para subir em terras montanhosas, para fazer aquilo que é impossível. Senão, não é fé. Se for para fazer o possível no dia a dia, eu e você não precisamos de fé. A gente precisa de fé para aquelas situações em que a gente olha e diz assim, não vai dar. E tem muitas situações na vida da gente que a gente olha humanamente e diz o quê? Não vai dar. Não tem mais volta. Não tem mais jeito. O gigante é grande demais. Já perdemos a batalha. Para essas situações, a gente precisa de fé, porque para o comum, não precisamos de fé, e eu acho que nem é fé, talvez seja pensamento positivo. Há uma diferença entre pensamento positivo e fé. Toda fé tem um pensamento positivo agregado junto, mas nem sempre pensamento positivo é fé. A gente precisa de separar essas duas coisas. O Novo Testamento, meu irmão e minha irmã, deixa muito claro que nós precisamos de fé para a nossa caminhada com Jesus. E agora, de que tipo de fé eu estou falando? Fé para o natural
ou fé para o sobrenatural? De que tipo de fé o Novo Testamento nos desafia a ter? Essa fé comum que todo mundo tem, essa não é a fé que vem do Espírito. A fé que vem do Espírito Santo e que o Novo Testamento nos desafia a ter, é a fé para realizarmos e alcançarmos coisas que vão além do natural. Para isso, sim, nós precisamos dessa fé. E é o que Paulo diz, nós não andamos por vista, não andamos pelo que vemos, não andamos guiados por circunstâncias, mas nós andamos por fé. Fé num Deus que age no sobrenatural, fé num Deus que faz coisas impossíveis, fé num Deus que abre portas onde não existem portas, como diz Romanos, fé num Deus que chama à existência coisas que não existem. Para isso sim, nós precisamos de fé. Para isso sim. Então a fé, ela é indispensável na tua vida. Se você proclama o nome do Senhor, se você se declara um cristão, se você se declara alguém que ama a Deus, se você se declara alguém que teve um encontro com Jesus Cristo, essa é a fé que você precisa. A fé que não olha para o natural. Essa é a fé que nós precisamos cultivar, porque a outra fé é fácil, a fé que todo mundo tem é fácil, fé para o comum é fácil. Agora, a fé que a Bíblia nos desafia a ter é a fé além do comum. 10 espias vieram, e eu falei numa pregação que eu fiz, a turma do não vai dar, não vai dar, não vamos conseguir entrar naquela terra. É muito gigante, é muito difícil entrar naquele lugar, não vai dar. E sempre tem a turma do não vai dar. Mas nós precisamos ser a turma do quê? Vai dar. Nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, e Deus já disse que nos deu a terra. E se Deus disse, então já é nossa essa terra. Agora, uma coisa que nós precisamos no dia a dia, meu irmão e minha irmã, é decidir de que lado a gente está. Do lado da turma do não vai dar, ou do lado da turma do já é nossa. Já conquistamos, já é nosso, porque o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Nessa passagem aqui, depois de 45 anos que eles haviam entrado lá para espiar a terra, já com 85 anos de idade, um senhorzinho de idade, Caleb lembra Josué de que por conta da fidelidade dele a Deus, ele recebe uma promessa de uma herança, que seria uma porção de terra no território de Canaã que eles estavam por receber. Gente, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, a promessa era para os 12. Os 12 tinham a promessa, porque ali era um representante de cada tribo de Israel. A promessa era para os 12, mas só 2 alcançaram a promessa. Por que isso? Gente, a fé e a coragem, ela tem um papel tão importante na nossa vida, que muitas das derrotas que a gente sofre é porque nós andamos com os olhos no natural. Muitas das derrotas que a gente sofre na nossa vida, das lutas que a gente enfrenta, é porque nós temos os olhos no natural. E a promessa era para os 12. As 12 tribos, aquelas 12 líderes poderiam ter entrado na terra, porque a promessa era para eles. Mas apenas 2 tiveram um ato de ousadia, de coragem, de dizer, vai dar certo. Apenas 2. E isso é um alerta muito importante para nós hoje. Apenas 2 entraram. Agora, por que eles não entraram? Por conta da incredulidade com que eles voltaram daquela terra, olhando para as circunstâncias, olhando para o tamanho do problema, olhando para o tamanho do gigante, olhando para as muralhas que eram grandes, olhando para o número de cidadãos que tinha muita gente, não vai dar. Por isso eles não conquistaram.
Tem um texto de Mateus 13:58 que diz que quando Jesus volta para a sua terra, ele não conseguiu fazer muitos milagres ali por conta da incredulidade deles. E tem um texto de Hebreus que diz: ninguém se exclua da graça de Deus. É eu e você, nós é que nos excluímos da graça de Deus com as nossas atitudes de incredulidade muitas vezes. Somos nós que esfriamos e a gente se exclui também de termos experiências com Deus, de crescermos na nossa fé com Deus por conta de uma atitude muito incrédula, muitas vezes diante de promessas, diante de palavras e diante de atitudes que a gente precisa tomar na nossa vida. Posso ouvir um amém aí? Amém. E o que é que Caleb diz para Josué? Ele diz assim: tem uma promessa sobre a minha vida. Deus fez uma promessa para mim através de Moisés. Então eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. E olha o que ele diz no verso 12: se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsá-los. Notem que a terra que Caleb está pedindo para Josué, não é uma terra que é só chegar e entrar. Tem gigantes ainda lá. Mas ele está com 85 anos de idade e ele diz assim: eu estou com a mesma saúde, com o mesmo vigor de 45 anos atrás e eu estou disposto a lutar e entrar na terra. Eu estou disposto a subir a montanha e lutar contra aquela gente que está lá. Porque se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar, nós vamos expulsar os moradores daquela terra. Então ele está dizendo: existe uma promessa sobre a minha vida, existe uma palavra de Deus sobre a minha vida, e se Deus estiver comigo, essa palavra vai se cumprir. Até, embora ele esteja com saúde, não vai depender tanto dele ou da força do exército dele, mas vai depender daquele que fez a promessa. E sobre a minha vida e a sua vida, quando nós temos atitudes de fé, quando nós temos atitudes de ousadia, meu irmão e minha irmã, uma coisa é certa: a nossa batalha, ela é travada por Deus também. Deus vai à frente, aplana caminhos, Ele quebra a porta de bronze, destrava trancas de ferro. Por quê? Porque Deus vai adiante. Quando nós cultivamos uma atitude de fé nas promessas e na palavra de Deus. Então nós temos um homem de 85 anos de idade que está dizendo: vamos entrar lá. Se o Senhor estiver conosco, nós já derrubamos aqueles gigantes. Você percebe um homem que depois de 45 anos ainda confia no caráter de Deus. São 45 anos andando com Deus. São 45 anos vendo Deus lhes dar vitórias sobre diversos povos que eles tiveram que lutar e enfrentar. Então, não é uma fé na fé. O cara olha para trás, olha no retrovisor e diz: a gente já venceu várias vezes. Nós vimos vários milagres de Deus na nossa vida, e se Ele estiver conosco, esses gigantes também vão cair por terra. Quem aqui teve essas experiências já de ver Deus agindo no seu passado? Quem aqui teve alguma experiência de olhar para o passado e dizer assim: Deus agiu na minha vida? Tem pouca gente, né? Quem aqui teve essa experiência, amém? Amém? Gente, isso é uma garantia de que você pode olhar para o futuro com segurança de que Deus vai estar lá também. De que Deus vai estar no teu futuro, vai estar te abençoando lá também. Isso é confiança no caráter de Deus. Quando a gente conhece o caráter de uma pessoa, quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente sabe que pode confiar nele, que não vamos ficar na mão, que não vamos ser derrotados quando ele nos dá uma palavra, uma promessa. Gente, essa fé é que faz a diferença entre uma mente humana e uma mente espiritual. Eu preguei aqui alguns domingos atrás sobre Nicodemos e a conversa com Jesus. A conversa de Nicodemos com Jesus. A gente percebe na mente de Nicodemos uma mente humana. Jesus está falando de novo nascimento e ele diz assim: tá, mas como que alguém vai nascer de novo se já é velho? E Jesus fala: olha, eu estou falando de coisas espirituais.
Eu não estou falando de coisas humanas, eu estou falando de coisas espirituais. Quem nasce da carne é carne e quem nasce do espírito é espírito. Então nós estamos falando de uma fé, gente, nós não estamos falando de coisas humanas. Nós não estamos falando de um assunto que muitas vezes a nossa mente consegue entender. Nós estamos falando de coisas espirituais. Eu estou falando de uma fé que é espiritual, que está num nível espiritual. Talvez a tua mente não consiga entender tudo. Mas quando a gente fala de fé, nós estamos falando de assuntos espirituais. E quando nós falamos de fé, nós falamos de fé no caráter de alguém que não falha e que nenhuma de suas vontades ou de seus planos podem ser frustrados. Quando Deus libera uma palavra, quando Deus libera um decreto, diz a Bíblia, quem vai se levantar contra Deus? Por isso que é importante nós termos comunhão e relacionamento com Deus, porque a gente vai conhecendo quais são as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. E quando você tem uma promessa, quando você anda debaixo de uma palavra que Deus tem para a sua vida, meu irmão e minha irmã, aquilo ali já é fato, já aconteceu. Você não vê e não está tocando ainda, mas se Deus liberou uma palavra, aquilo já existe. Já existe. Pode não ter se materializado ainda, mas já existe. Quando eu olho para os meus desafios, muitas vezes, para as minhas montanhas, quando nós sentimos os nossos medos, porque todos nós sentimos, todos nós temos as montanhas que a gente quer derrubar, não tem? Derrubar a montanha não, que a gente quer subir e conquistar. Todos nós temos desafios, não temos? Temos desafios, não temos? Quem aqui não tem? Pedi para você orar por mim. Agora, nessas horas em que a gente treme, em que a gente tem medo, em que a nossa humanidade bate, a gente precisa olhar para o caráter de Deus. A gente precisa confiar no caráter de Deus. No caráter de alguém que não mente, no caráter de alguém que não trai, no caráter de alguém que não vai te decepcionar nunca, no caráter daquele que vai agir no momento certo, que vai agir na hora certa, em teu favor. Quando a nossa humanidade bate, os nossos medos vêm, as nossas montanhas surgem, a gente precisa olhar para o caráter de Deus e dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada, por que isso está acontecendo? Mas eu confio no teu caráter, eu confio em quem o Senhor é, eu confio em tudo aquilo que o Senhor já fez por mim e sei que eu não estou só. É aquela segurança que a gente precisa ter no caráter da pessoa do nosso Senhor. A fé, queridos, ela nos faz olhar para as circunstâncias de uma forma muito diferente. A fé, ela nos faz olhar para as circunstâncias. Quando você é um homem e uma mulher cheio de fé, ou cheia de fé, você olha para a vida de maneira diferente. Você olha para as lutas e para as batalhas de maneira diferente. Uma pessoa ímpia, muitas vezes, ou uma pessoa que tem uma fé mais carnal, quando recebe uma notícia ruim, ela entra em desespero, ela se abala. E eu já tive que conversar com crente muitas vezes, que parecia que Deus nem existia em alguns momentos, tamanho desespero. Mas uma pessoa que tem fé, que conhece o caráter de Deus, ela lida com as adversidades de uma forma diferente. Ela sabe que ela pode confiar em Deus. Ela sabe que a vida dela está nas mãos do Senhor. Ela consegue confiar de verdade que nenhum fio de cabelo cai de sua cabeça. Ou melhor, que estão todos contados e o Senhor sabe quantos fios de cabelos essa pessoa tem. Que o nosso Senhor sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe todas as coisas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, eu, você, a gente não viveu ainda tudo o que Deus tem preparado para nós. Gente, tem muita coisa boa pela frente. Assim como Caleb, você precisa olhar para frente, eu preciso, com expectativas, com fé, com ânimo. Nós vamos conquistar. Deus tem promessas, Deus tem palavras. Eu já tive muitas vitórias no passado, mas não parou aqui. Eu quero olhar para frente.
Eu quero conquistar coisas novas, eu quero novas experiências, eu quero novas vitórias. Não parou por aqui. Ou todo mundo está contente aqui com o que já conquistou? Está todo mundo feliz? Vocês estão tão quietos hoje, né? Posso ouvir um amém aí? Eu sempre brinco que eu vou pagar umas pessoas para dar um amém, gritar um amém lá no meio. Nós não vivemos tudo. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi e para mim eu peguei essa frase. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio que o melhor de Deus para a nossa vida ainda está por vir. E Caleb é um cara que pensa dessa forma. Ele está olhando para frente com expectativas, dizendo assim: eu quero ter mais vitórias, eu quero as minhas conquistas. Eu quero ainda conquistar aquilo que não se cumpriu na minha vida da parte de Deus e de suas promessas. Caleb, com 85 anos, o que ele poderia fazer? Cara, já estou velho, 85, vou parar por aqui. Vou pendurar a chuteira, vou descansar. Tu acha que eu vou me arriscar a entrar numa batalha de novo para morrer? Mas não foi assim que ele pensou. O cara estava cheio de disposição, confiante no caráter de Deus, sabendo que Deus tinha lhe dado promessas e que essas promessas iriam ainda se cumprir na sua vida. Ele não estava temendo nem um pouco. Às vezes eu fico pensando que nós não temos noção do que a fé de verdade, uma fé espiritual, centrada no caráter de Deus, uma fé bíblica, ela pode fazer na vida de um crente ou de uma mulher crente. Aquela fé que Jesus nos diz que move montanhas. E há um nível de fé, queridos, que nós precisamos conquistar, que é essa fé que move montanhas. Existe uma dimensão, existe uma fé que está num outro nível e que é possível para todos nós alcançarmos. Uma fé que conquista coisas que não estão nesse nível humano. A gente precisa orar: Senhor, me dá esse nível de fé. Essa fé que está numa é outra vibe, como diz a galera aí, né? É outro nível. É uma fé, é o nível hard da fé. Porque, gente, a maioria de nós temos a fé comum, a fé para conquistar o possível, a fé para conquistar o natural. Mas a gente precisa vivenciar da parte de Deus aquele nível de fé em que a gente pode ver coisas acontecendo que pela fé, pela nossa vista humana não aconteceria. É possível viver isso. Eu conheci gente que foi muito referência para mim e que eu olhava e dizia: Senhor, me dá uma fé como essa. Então, assim, a gente percebe algumas pessoas que não têm medo de desafios. A fé bíblica, a fé essa que eu estou falando, nível hard, a fé espiritual, você começa a perder medo de desafios quando você confia no caráter de Deus. Você não tem medo de se expor. Você não tem medo de dar alguns passos. Você não tem medo de dar passo. É como aquilo, né? Você dá o passo e Deus coloca o chão. Então a fé que nós queremos conquistar, a fé que a gente precisa pedir a Deus, é essa fé que é a fé para o incomum, que é a fé para o impossível. E eu tenho certeza que Deus quer nos fazer viver nesse nível. Deus coloca o chão quando a gente dá o passo. E a gente precisa vivenciar isso. Quais são as áreas da tua vida hoje que você precisa exercitar o músculo desse nível de fé? Quais são as montanhas hoje que você gostaria de conquistar na sua vida? Os enaquins que você gostaria de ver caindo? Os territórios que você gostaria de conquistar pela fé? Quais são? Todos aqui, eu tenho certeza, têm os seus desafios. Só que a gente precisa parar de olhar para eles com olhos humanos. Parar de olhar... Gente, se Deus fizer assim, ó, pense no maior problema que você pode estar enfrentando na sua vida. Pense naquela coisa mais impossível. Deus pode fazer com que esse problema seja resolvido de um dia para o outro.
Deus pode transformar a tua vida de um dia para o outro. Deus pode te dar uma vitória tão grande de um dia para o outro. Quando nós lemos a Bíblia, tem uma expressão que eu gosto, de repente. De repente. Eu já parei para observar essa expressão algumas vezes. E de repente está lá no salão do cenáculo, no livro de Atos, todo mundo orando, e de repente vem um vento impetuoso que entra naquele salão, e todo mundo começa a falar em línguas e é tomado pelo poder do Espírito Santo, e um grande avivamento vem, de repente. E Deus agiu assim na história de muitas pessoas. De repente você está lá preocupado, ansioso, nervoso, inquieto, e de repente vem Deus e sopra e aquilo já não existe mais. Amém. Porque Deus tem toda a autoridade, Deus tem todo o poder. Deus é muito maior do que a gente consegue medir, pensar, imaginar, raciocinar. A gente precisa de fato, queridos, depositar as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas situações, as nossas batalhas nas mãos daquele que tem poder e que dá conta de todas as coisas na nossa vida. E a gente precisa sair daquela região dos 10 lá, do que não vai dar. Nós precisamos começar a declarar, vai dar. Nós precisamos estar no grupo daqueles que são a minoria, daqueles que dizem vai dar tudo certo, o Senhor vai agir, nós vamos conquistar, já é nosso, o Senhor nos prometeu, há uma palavra. Se você parar para ler o Novo Testamento e ver quantas promessas de Deus existem sobre a sua vida, que já foram declaradas ali, eu não parei para contar, mas são muitas. Fora isso, existem palavras e promessas de Deus que são para nós enquanto indivíduos, que nem sempre estão na palavra, mas que são promessas feitas para o Samuel. Aquilo ali é para a Érica, aquilo ali é para a Gisele, para as Giseles. Existem coisas, promessas e palavras que eu creio são específicas para mim e para a sua vida. E a gente tem que ir para Deus e dizer, Senhor, eu quero conhecer isso. Saber o que é que o Senhor tem para mim. Confiar em Deus e no seu caráter. Confiar naquilo que Deus diz na palavra. Confiar naquilo que Deus nos diz lá no lugar secreto. Eu tenho promessas e palavras que foram confirmadas mais de uma vez, que me foram dadas há 25 anos atrás. Mas ainda tem tempo, né? Caleb está experimentando de um cumprimento da promessa 45 anos depois. Eu ainda posso esperar mais 20. É isso, pode demorar, mas vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. Agora eu quero te chamar a atenção, queridos, para outra coisa que está aqui nesse texto, que é muito interessante. Ele vai dizer assim, deixa eu ver se eu localizo o versículo aqui. Posso ouvir um amém aí, um glória a Deus? Amém. Nós somos presbiterianos, mas a gente dá glória a Deus também. Nós louvamos a Deus. Olha o que diz o verso 10, Josué 14, 10. Agora, eis que o Senhor me conservou com vida. Uma outra tradução diz, eu estou vivo. O Senhor me conservou com vida, eu estou vivo. Toda aquela geração que murmurou no deserto morreu pelo caminho. A promessa era para todos, mas eles foram incrédulos. Murmuraram e não alcançaram a promessa de Deus. Toda aquela geração morreu, mas eu estou vivo. Eu fui livrado no meio de muitas batalhas que o povo de Israel travou, diz ele. O Senhor, nesses 45 anos, me conservou com vida. Ele viu muita gente morrer.
mas ele foi conservado com vida. O Senhor me guardou com vida, gente. Ele está dizendo, eu sei que tem muitas muralhas ainda pela frente, nessa terra que nós vamos entrar. Os Enaquins são gigantes, mas o quê? Verso 12, se Deus está comigo, nós vamos expulsar esse povo dessa terra. Quem aqui pode dizer de fato, Deus está comigo? Está fraco esse amém. Quem aqui pode dizer assim, Deus está comigo? Você tem convicção disso de verdade? Você está convicto disso? Essa é uma convicção que a gente precisa ter. Deus está comigo. Nós precisamos ter essa convicção todos os dias. Deus está comigo. Portanto, eu vou expulsar esses inimigos que estão diante de mim. Amém? Amém? O Senhor me conservou vivo, não apenas no corpo, mas aqui dentro tem um homem que está vivo, tem um homem que está sonhando, tem um homem que está olhando para frente, tem um homem desejando viver novas experiências, tem um homem desejando conquistar coisas novas, tem um homem desejando alcançar as promessas e a palavra que o Senhor nos deu. Ele não está apenas vivo no seu corpo, mas ele está vivo na sua alma, nos seus objetivos, na sua vida espiritual. Nós estamos diante de um homem que está vivo. Existem promessas que não se cumpriram na nossa vida. Caleb, com 85 anos de idade, ainda está olhando para frente, ainda tem planos, ainda tem um projeto de vida, gente. Ele está vivo. Quantos e quantos com 85 anos, talvez até mesmo, já penduraram as chuteiras, ou pela linguagem bíblica, já penduraram a harpa. Mas nós estamos diante de um homem que está vivo, não está apenas respirando, mas lá dentro da sua alma existe vida, existe fé, existe ânimo, existe coragem, existe alguém que está declarando, ele declarou não apenas no passado que era possível, mas ele ainda hoje, ele está olhando para frente e está dizendo, se o Senhor está comigo, nós vamos entrar nessa terra. Você está vivo? Ah, está fraco esse amém. Você está viva? Você está vivo de verdade? O que é que você está sonhando? Qual é o teu projeto de vida? O que é que onde que você se vê daqui a 10 anos? Já na tua terra, já tendo derrubado gigantes, mas onde você se vê daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, 20 anos? Por isso que eu pergunto, você está vivo? Existe fé ainda para conquistar coisas novas? Caleb é o tipo de cara que olha para o retrovisor, mas para lembrar de promessas de Deus. Não para aquele saudosismo, como era bom aquele tempo. Ele olha para o retrovisor porque lá lhe foi dada uma palavra, uma promessa. E ele olha para aquilo lá com ânimo. A gente vê um cara com 85 anos que não está com medo de morrer no campo de batalha. Não está com medo de morrer no campo de batalha. Ele está vivo, gente, na sua alma, ainda existe fé. E é isso que Deus quer ver sobre nós. Crentes vivos, cheios de vida, cheios de ânimo, cheios de esperança. Sabe aquela turma do não vai dar? Cai fora. Cai fora dessa turma. Começa a andar com Josués e Calebes. Começa a andar com gente que te anima. Começa a escutar palavras que te levantem. Começa a colocar Bíblia na tua cabeça. Anda com gente, com essa dupla aí, Josué e Caleb, gente. Com gente que te faz conhecer Deus, que faz você olhar para frente com esperança, sabendo que o melhor ainda está por vir, sabendo que a montanha, que os Enaquins, que as muralhas
não estão na tua vida hoje para te destruir, mas para fazer a tua fé crescer. E você se tornar uma pessoa mais forte ainda. A questão das provações que vêm sobre nós, elas não vêm para nos destruir, mas vêm para nos transformar. Por isso Tiago vai dizer, que é um texto difícil de entender, fiquem felizes quando vier sobre a tua vida todos os tipos de provações. Deus, como isso? Como é que eu vou ficar feliz quando eu passar por todo tipo de provações? Não é pela provação em si, mas é pelo que ela produz na nossa vida. Não é pelo que ela produz na nossa vida. E Deus, muitas vezes, Ele precisa vir e nos esmagar. Outro dia eu vi um pastor pregando sobre isso, e ele diz o seguinte: enquanto você for uva, você vai durar só apenas alguns dias. Você estraga rápido. Mas quando você for esmagado e transformado em vinho, você vai ter sabor e vai durar, quem sabe, 20, 30 anos. Você vai durar muito mais. Então, meu irmão e minha irmã, agora eu quero ver um glória a Deus bem forte. Deixa Deus te esmagar. Caleb é um homem cheio de fé e cheio de coragem. Ele demonstrou isso no passado e está demonstrando isso no presente. Todos os dias nós temos oportunidades de renovar a nossa fé e a nossa coragem e o nosso ânimo. Eu vou repetir. Caleb teve fé no passado, quando ele voltou daquela terra dizendo, já é nossa, nós vamos conquistar. E ele tem fé no presente, dizendo, ainda faltam conquistar alguns territórios, e se o Senhor estiver conosco, nós vamos conseguir vencer. A fé que você tinha ontem tem que ser renovada hoje. E o mês que vem você tem que estar com a mesma fé, com o mesmo ânimo, com a mesma empolgação, com a mesma atitude. Amém? Amém. A promessa é para os 12. Eu estou chegando no final da minha mensagem, mas 2 entraram. Você está em que grupo? Dos 10? Ou dos 2? Faça a tua escolha. Faça a tua escolha. Se o teu desafio é possível, eu quero dizer que você não precisa de fé. Agora, se você tem um desafio impossível, aí sim, você vai precisar da fé que vem do alto, essa fé espiritual. E se o teu desafio é impossível, você pode ter uma grande experiência e um grande livramento da parte de Deus. Você conhece as promessas de Deus que estão sobre a sua vida? Você tem clareza de palavras que Deus te deu? Relembre isso. Relembre. Se você não conhece claramente palavras ou promessas ou sonhos de Deus para a tua vida, comece a buscar isso. Porque eu sei que Deus tem algo que é para você, que não é para o teu vizinho aí, mas é para você. E o caráter de Deus não falha, gente. Eu quero cutucar você, dizendo, você está vivo ou viva de verdade? Lá em Apocalipse, tem uma palavra de Jesus para as igrejas, dizendo assim, você tem fama de que está vivo. Para a igreja, você tem fama de que está vivo, mas você está morto. Jesus está falando com uma igreja. A gente pode ter fama de que está vivo, que parece que está vivo, mas por dentro estarmos mortos. Podemos ter aquela capa de crente vivo, de crente espiritual, mas por dentro estarmos mortos. Você está vivo ou viva? Tem uma chama ardendo, queimando dentro do teu coração? Qual é a montanha que você quer ver cair hoje? Na tua vida, as montanhas talvez. Vamos corrigir, esse negócio de montanha cair não existe, montanha não cai. Vamos corrigindo, né? Quais os territórios você quer alcançar? Quais os gigantes você quer ver sendo derrubados? Então, gente, para isso sim nós precisamos de fé. Sabe aquele desafio que você olha e diz assim, não vai dar? Comece a dizer, vai dar, já caiu. Amém. Nós temos uma promessa, nós temos uma palavra. E tem um texto da Bíblia em que Deus, eu não vou lembrar a referência agora, mas uma palavra de Deus para um rei, que ele diz assim, nesse encontro, vocês não vão ter que pelejar.
Fiquem parados e vejam o livramento que eu vou dar para vocês. Deus muitas vezes faz isso na nossa vida. Nesse encontro, vocês não vão ter que lutar, nem pelejar. Fiquem parados e vocês vão ver o livramento que eu vou dar a vocês. Muitas vezes, Deus faz isso na vida dos seus filhos. Nós damos o passo e Deus coloca o chão. Vamos ficar de pé? Eu queria que a gente tivesse algumas orações para responder a Deus essa palavra. Se Deus falou com você, eu queria te dar a oportunidade de você responder, de você orar e dizer algo a Ele.